isso como ditadura. Essas pessoas que aparecem aqui são pessoas que foram contrárias a esse período. Elas não aceitavam. E elas resolvem ir para a rua. E com isso elas são, na verdade, o quê? São torturadas, perdem família. Pessoal, a família, a gente fala tortura, eu sou o torturador, eu sou a pessoa procurada. Só que a minha família também é torturada. A minha família vai passar por vários tipos de tortura. Eu também, porque diz o tempo todo, se você não obedecer, você é torturado. Sua família vai ser torturada. Então, a tortura psicológica funciona dessa forma. E aí, eu fico muito preocupada, é quando se diz, volta-se a ditadura militar no Brasil. As escolas, praticamente, elas eram vigiadas por pessoas que ficavam ali para saber se o professor ele estava cumprindo o conteúdo ou estava ensinando os meninos a discutir sobre o assunto que era proibido. Alguns grupos musicais, eles foram proibidos, eles não existiam, ninguém podia falar. Poderia, mas logo em seguida faria isso o quê? Torturar, caçar e torturar. Logo ele aparecia morto ou excluído da sociedade. Então, esse período foi um período que a gente chama de período de chumbo brasileiro, e a população perde muito com isso. Cria-se, como eles dizem, cria-se polícias especializadas na tortura. Em vez de criar pessoas para educar, e cria pessoas para torturar. E aí, gente, nós vemos esse resquício todo. Né? Hoje em dia, quando a gente fala que alguém lá no morro foi assassinado, a gente generaliza tudo, né? Mas também ele era bandido? Não. Nem todo mundo que está no local, ele faz parte. Nem todo mundo que é filho de peixe, peixe não é. Vocês concordam comigo? Biologicamente. Não é porque minha mãe e meu pai bebia, eu vou beber. Não é porque minha mãe trabalha costureira, eu vou ser costureira. Né? Nem sempre. Minha mãe é costureira. Eu não sei pegar uma agulha. Então, isso não funcionou na minha casa. Então, peixinho, filho de peixe, peixinho não é. Tá? Então, o que acontece aqui? O que acontece é que nós vemos esse resquício. Existe muita gente boa ainda dentro dos batalhões, das polícias, muita gente com outra visão. Mas existem muitas pessoas que vêm com essa ideia antiga, com essa ideia dessa ideia de tortura, de opressão. Então, desse período da ditadura foi péssimo para o Brasil. Mundialmente, hoje em dia, quando se tem um país que tem um ditador, ele perde muito, porque os outros países não concordam com isso. Há quase um embargo político e econômico, que é o que acontece com Cuba. Mas aí já são outras questões, Cuba já é totalmente diferente. Mas falando do Brasil deste período, foi um período triste, um período vergonhoso para a memória. Imagina você estar na sua casa e de repente diz que sua mãe ela faz parte de um partido político no qual não deve participar e leva todo mundo da família e ninguém a partir daquele dia encontra mais ninguém. Aparece depois aquele pessoal procurando marido, filho. Imagine isso para um pai, para uma mãe, para um irmão, para a família, como é. Não saber onde estão os seus entes queridos. Isso foi pouco que a ditadura fez neste período. Vou passar para o Daí, porque ele tem mais... vou passar para o aluno, que ele tem uma visão diferenciada da nossa. Bem, é o seguinte, primeiramente eu gostaria de dizer, né, ela tem uma visão e uma visão um pouco contrária. Por quê? Porque eu vejo a ditadura não com esse mal todo que foi dito, essa forma de repreender, essa forma de beber que as pessoas pensassem. Mas eu vejo que a ditadura foi como um remédio, né, que foi necessário na época, mas
mas com todo remédio ele pode trazer alguns colaterais. Lógico que eu não sou 100% conivente com as ideias da ditadura e das coisas que foram praticadas, mas eu vejo que foi algo necessário. Vamos aos fatos, né? Em 64, então, houve o golpe, né? Que derrubaram lá o presidente, se não me engano, Jango, né? E sim, o que aconteceu? A esquerda, então, se revelou, liderada por um sujeito chamado, foi até, eu vi o nome dele aparecer com um vídeo, né? Beriguele. Esse foi? Carlos Beriguele. Então, ele liderou essa esquerda. Eu acho muito interessante que eu li um livro do Major Carlos Brilhante Ustra, não sei se você já ouviu falar, esse dia você tomou bastante repercussão, que o deputado Jair Bolsonaro citou ele durante o seu discurso, em homenagem ao Carlos Ustra, e isso até pedir a cassação do Jair Bolsonaro devido a isso. Mas ele tem um livro, não sei se os professores já tiveram a oportunidade de ler, na verdade, sufocado, que conta bastante coisas interessantes. E Carlos Beriguele então, foi um dos maiores líderes da esquerda, né? E eu queria ler com vocês aqui um pedaço do livro dele. Ele escreveu um livro interessante, Mini Manual de Guerrilha Urbana, né? E ele fala bem assim, Carlos Beriguele fala assim: em primeiro lugar, o guerreiro urbano precisa usar a violência revolucionária para identificar-se com causas populares e assim conseguir uma base popular. Diz que o governo não tem alternativa exceto intensificar a repressão, as batidas policiais, buscas em residências, como foi falado aqui, né? Prisões de pessoas inocentes tornam a vida da cidade insuportável. O sentimento geral é que o governo é injusto, incapaz de solucionar problemas. O governo é injusto, capaz de solucionar problemas e recorre pura e simplesmente à liquidação física de seus opositores. A situação política transforma-se em situação militar, na qual os militares parecem cada vez mais responsáveis pelos erros e violência. Quando os pacificadores e oportunistas de direita veem os militares à beira do abismo, dão-se as mãos e imploram aos carrascos por eleições e outros embolsos destinados a iludir as massas. Agora, o trecho mais interessante. O guerrilheiro urbano deve tornar-se mais agressivo e violento, valendo-se incansavelmente da sabotagem, terrorismo, expropriações, assaltos, sequestros e execuções. E agora aqui um grifo que até a autora faz, a autora do livro, ela é uma autora, deixa eu até ver aqui o nome dela certinho, o nome do livro é A Rede do Terror, né? Ela faz um grifo muito importante, ela diz assim: aumentando a situação desastrosa no qual o governo tem que agir. O que acontece? Esse trecho aqui desse livro foi escrito por Beriguele, né? Está lá no Mini Manual de Guerrilha. E aí ele fala que a população, a esquerda, no caso, todos aqueles grupos libertadores, deveriam agir com violência. Eles agiam com violência. E não há como você ser tão hipócrita a ponto de dizer que a violência será combatida com flores e beijos, né? Como se combate violência? Com violência. Então, eu acredito que a ditadura militar, mesmo com os seus ideais que às vezes podem ter, sim, tirado um pouco da liberdade da população, mas foi algo necessário para restabelecer a ordem. Mas aconteceu que a esquerda usava-se de violência. Se vocês forem pesquisar na história, vocês vão ver que eles mataram, né, o embaixador americano, mataram o comandante do exército americano, sequestraram o embaixador do Japão. Tudo isso foi uma tática de guerra. A nossa atual presidente Dilma Rousseff fazia parte de um desses grupos. Se você for ver lá a ficha dela, vai ver que ela era vista como terrorista. Ela participou de vários atentados. E tipo assim, eu não consigo aceitar de que essa liberdade deve ser conseguida dessa forma. O que acontece? Outra coisa interessante. Dentro das universidades era feita uma espécie de lavagem cerebral. Eram colocadas pessoas com os ideais, né, aqueles ideais de esquerda, fazia lavagem nos estudantes. Pouco tempo depois, esses estudantes eram enviados a Cuba, recebiam treinamento de guerrilha militar e vinham ao Brasil para estar fazendo, né, aqueles atos de violência, estar confrontando o governo.
e isso tudo ocorreu. O que acontece? Hoje a história é contada por quem? Pelos historiadores da época, historiadores que tinham ideais esquerdistas. Mas acontece que mas a história vem, né, nesse sentido. E o que acontece? Esse pessoal de esquerda, se vocês tiveram a oportunidade de ver quem eram os participantes, aqueles da guerrilha aqui do Araguaia, vão ver que a maioria hoje estão integrando a base do PT. José Genuíno, José Dirceu, eles são as pessoas da época da esquerda. E aí vocês podem parar para pensar, a esquerda é uma coisa boa? Hoje, a situação que o nosso Brasil está, nós não estamos, até então estávamos sendo governados por um presidente que era do partido que tinha ideais socialistas. E hoje, se você for pegar um livro de história do colégio, né, da lendo o livro, eles defendem o socialismo como uma coisa muito boa, como uma coisa muito boa, e colocam o capitalismo como raiz de todos os males. Até, se não me engano, ontem ou antes de ontem, o deputado Jair Bolsonaro, durante a mesa do Congresso, ele foi falar, ele foi rebater, sabe, tinha pessoas lá, né, algumas mulheres que estavam falando contra o estupro, né, que ocorreu no Rio de Janeiro, e elas estavam lá com alguns cartazes, e ele falou assim, o que acontece? Ele falou que as mesmas pessoas que estavam ali defendendo, né, as mesmas pessoas que estavam ali defendendo que o governo devia tomar posições mais rígidas contra o estupro, são aquelas mesmas pessoas que votavam nos direitos humanos, são aquelas mesmas pessoas que proibiam os projetos de serem aprovados. Então eu vejo que a esquerda ela tem muitos ideais que podem causar uma desorganização. E a ditadura militar sim coibia a liberdade, mas eu vejo que a liberdade demais, ela acaba, se usada de forma inconsciente, ela acaba por ser um dos maiores males. Passa a palavra. Opa, pessoal, graças às pessoas que lá atrás, que eram de esquerda, que morreram, que hoje a gente pode sentar numa mesa redonda, pode estar aqui com professores, alunos de diferentes idades, faixa etária, e a gente está discutindo. Agora na votação do impeachment, lá na Câmara dos Deputados, esse senhor Jair Bolsonaro aí, esse senhor deputado, quando ele foi fazer o voto dele, ele homenageou esse senhor que o colega acaba de citar um trecho aqui que tem no livro dele. Esse cara, ele é um cara tão imundo, esse Carlos Oster, é isso, correto? Ele colocava ratos dentro das vaginas das mulheres para torturar. Quando eu tento enveredar a discussão por essa parte, mas eu acho que aqui também, se vocês são novos, mas não são tão imaturos o suficiente para não poder a gente discutir sobre isso. Quando a gente fala de ditadura, a gente não está falando da pessoa tirar o celular do filho, não, e falar para ele, vai para o quarto. A gente está falando aqui de pessoas que, porque pensavam diferente, porque tinha uma proposta. Olha, hoje, aqui no nosso país, que o que chamam-se de bagunça, as pessoas vão, dizem, vai à rua, e mesmo indo contra o governo não manda dar cacetada em ninguém, não manda prender ninguém, não manda colocar rato dentro das vaginas das mulheres. Eles tipo assim, vocês já viram filmes, e quando você vê filmes, você vê aqueles processos de tortura. Aqui no Brasil, eles desenvolveram um processo chamado o pau de arara. Gente, o pau de arara, nem o James Bond, com todos aqueles apetrechos que ele tem, é o Batman com cinto de utilidade da conta de sair. Coloca um pau aqui no meio das pernas,
da pessoa, aí ela levanta ela aqui com o pau e deixa a pessoa nua. Aí dava um choque no pênis, dava um choque na vagina das mulheres, e ali eles faziam isso repetidamente. A terrorista Dilma, como é colocado, ela levou tanto soco no maxilar que quebrou, que não teve cirurgião dentista nenhum no país que conseguisse colocar a boca dela no normal. Eles rebentaram tanta arcada dentária de tanto bater. Violência sexual que ela sofreu, ela nem cita, as pessoas nem citam em respeito. Então, quando a gente vê dentro do processo democrático alguém ainda falar que um período desse foi bom, aqui, não vamos longe não, aqui em Formoso, existiu um senhor chamado José Porfírio. José Porfírio na guerrilha, aqui, quando fala na guerrilha do Araguaia, José Porfírio, o pessoal da guerrilha do Araguaia, quando a gente vai falar um contexto histórico, e a gente às vezes tira ele do fato, a gente conta só a história, se a gente entender o que acontece, é importante a gente ver o seguinte: perdemos todos os direitos, não poderíamos nos defender, contratar um advogado para nos defender, o Estado sempre ganhava, jogava os adolescentes em cima dos prédios, eles morriam e falavam, suicidou. Não só pobres, mas ricos, pobres, as pessoas sofriam atentados, explodiam carros, isso tudo a mão do governo. O nosso país, ele é um país que hoje a gente diz que nós vivemos uma democracia. Democracia pressupõe o seguinte: não a vontade da maioria, mas a garantir os direitos dos menos. Por exemplo, do cadeirante, que são as minorias do nosso país. Cadeirante, das pessoas que têm algum tipo assim, das minorias. Essas pessoas, a gente tem que garantir os direitos delas. Como nós perdemos em 2 décadas todos os nossos direitos, ao perder os nossos direitos, quando acabou o processo da ditadura, teve uma abertura política, as pessoas que foram, era o seguinte, existe uma série de técnicas de tortura. Às vezes colocavam uma água pingando na cabeça da pessoa, ficava pingando uma gotinha. Se já for em uma cachoeira onde tem pedras, que a água fica caindo na pedra, você já consegue fazer um buraco na pedra, aquela coisa assim, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, aquilo ali dava dor de cabeça horríveis. Tirava a roupa das mulheres, como dos homens, colocava numa cela, jogava água, eles ficavam nus lá dentro. Tinha cobra, que eles colocavam cobra lá dentro, uma jiboia, para amedrontar as mulheres. Colocava aquele raio de bicicleta no canal do pênis e dava um choque. Mas dizem que o choque mais terrível é quando faziam as pessoas morder uma placa de metal e depois davam um choque na placa. As pessoas relatam que passava o choque pelo corpo inteiro. E quando o colega fala assim, tinha que acabar com a bagunça. O que era bagunça? Tinha um camarada chamado João Goulart, ele foi ministro do Trabalho, ele deu um aumento de 100% para os trabalhadores. O cara ganhava um salário de R$300, ele passou a ganhar um salário de R$600 na época. Esse cara nunca foi comunista. E esse cara tiraram ele do poder porque acreditava que ele era comunista, porque acreditava que ele era muito mais... Ele fez uma viagem para a China era comunista. Então, o cara morreu, nunca foi comunista e retiraram ele do poder porque pressupõe que ele ia instaurar no Brasil um comunismo. E nós vivíamos naquele momento o que os professores falam para vocês de Guerra Fria. A Guerra Fria, a gente na época falava muito que os Estados Unidos contra a União Soviética, eles tinham 2 botões, se eles apertassem lá, tinham bombas e armas que poderiam levar ao fim uma boa parte da população mundial. Então, como a gente vivia um momento de guerra, e Cuba, com 82 jovens, conseguiu tirar o país Cuba da mão dos Estados Unidos, 82, que no final do processo ficou 13. 82 pessoas conseguiram vencer a maior potência militar da história humana.
que nem, se a gente for comparar com a Grécia, com Roma, os Estados Unidos tinham um poderio, e tem até hoje, muito grande. E essas pessoas conseguiram tomar o poder. Então, se espelhando nesse modelo que foi feito em Cuba, os adolescentes aqui pensaram o seguinte: os jovens, assim como vocês, que estão na faculdade, da idade do professor, do colega aqui, pensaram o seguinte: para a gente conseguir tirar o poder da mão desse governo, só através das armas. Mas não eram todos os comunistas que acreditavam na violência como uma forma de vitória, ou de tomar o poder. E aí Carlos Marighella, filho de um feirante, um cara tão genial que quando ele era adolescente, ele respondia às provas de física e química com poesia. Ele fazia um poema na qual ele descrevia a questão de química e física em poemas. Um cara de esquerda tomou uma rádio um dia no Rio de Janeiro. Quem gosta aqui de Racionais? Quem ouve Racionais? Então, mano, tamo junto. Quando vocês forem ouvir Racionais, vocês vão ouvir o Racionais. Numa das músicas deles ele vai falar. Tem uma parte da música, eu esqueço o nome dela. Eles começam a recitar um trecho que é oficial, é o que o Marighella colocou. Ele tomou a rádio e leu um texto falando que tinha que tomar o país, que tinha que tomar nem que seja uma força através das armas. Mas isso era o grupo do Marighella. Aí eles tomaram. Hoje o Mano Brown fez uma música muito bonita que fala sobre esse processo. Carlos Marighella colocaram uma bomba no carro dele. Agora, gente, é possível a gente conquistar qualquer coisa através da paz e do diálogo. Se vocês forem estudar a Índia, vocês vão ver que o processo de libertação da Índia, através de Mahatma Gandhi oferecia flores e não porrada nas pessoas que iam contra os seus ideais. Então é possível. Mahatma Gandhi oferecia flores, eles vinham de cacetete, batiam nele, eles ofereciam flores, e eles ofereciam flores até chegou um momento que os soldados levantavam os cacetetes e não tinham força de bater naqueles que não ofereciam violência a ele, porque a violência, como diz o professor, alimenta o ódio e alimenta mais violência. E hoje prova que nós estamos num processo maduro, não o melhor para o nosso povo, mas nós estamos amadurecendo o nosso processo democrático no país, é que estão fortalecendo as instituições. Eu não sou contra a polícia, e não sou contra nenhuma forma de autoridade, bem pelo contrário, eu sou cristão, e acredito que Deus é o maior exemplo de organização que existe, e eu acredito em Deus, e ao acreditar em Deus, eu acho que as polícias militares e todas as forças, ela tem um poder muito importante dentro da sociedade, mas eu tenho convicção que o momento que eles tiveram para mostrar que eles poderiam governar esse país de uma forma mais serena, e para todos eles não fizeram. O país não cresceu, roubaram horrores e não descobriram porque não aceitavam fazer nenhum tipo de investigação. Hoje vocês estão vendo esse processo, esse avalanche de denúncias, é porque hoje as instituições estão fortes. A Polícia Federal, ela tem autonomia para investigar. Porque antes, nesse período aqui, vergonhoso da nossa história, não se permitia falar contra o governo. Se você estivesse numa rodinha falando coisa de política, aí criou-se aquele bordão de falar: não se discute política, nem religião e nem futebol. Gente, discute sim, com respeito. Respeito o posicionamento do companheiro que está do lado, mas eu abomino ele, eu não acredito. Eu acho um erro aquele Jair Bolsonaro está ali na frente do nosso país, um homem grosso daquele, que homenageia um cara que colocava, igual eu falei para vocês, ratos vivos, enfiava rato vivo dentro de pessoas, de mulheres. Hoje, gente, uma menina, aqui no nosso país, uma menina, porque usa roupa curta, porque teve filho, eu sei, com 12 anos de idade, qual o direito que tem mais de 30 homens de violentar essa menina por dias? O direito que a gente está falando é esse. Você tem direito
sobre o seu corpo, de dizer o que você quer fazer com ele. Se você acredita num período estúpido desse da nossa história, com esse período da ditadura, a gente vai perder esse direito de dizer: eu sou o senhor de mim, do meu corpo, eu vou onde eu quero. Hoje nós vivemos um momento do respeito, da tolerância. Eu não concordo com você, mas você pode dizer o que você pensa, você pode fazer o que você quer, desde que você responda pelos seus atos. Esse é o momento que nós temos que passar para os outros, para os colegas: respeito, tolerância. Não podemos aceitar que o Brasil retrocesse, porque o que aconteceu agora foi outro golpe. A queda da presidente Dilma é outro golpe, e isso vai ser provado com o decorrer da história, como todo dia as gravações estão provando por A mais B. Mas isso a gente vai ver mais na frente, o que isso vai dar. Mas uma coisa a gente pode esquecer: o que a gente tem, que é a democracia, o direito de ir, o direito de vir, de dizer o que a gente pensa, a gente não pode deixar de lado. Você sabia que a Globo apoiou a ditadura militar? A Globo apoiou a ditadura militar. Você sabia que a OAB apoiou a ditadura militar? Você sabia que uma boa parte, sabe quem que ficou contra? Os estudantes e os professores, porque esses que tinham que tomar conta do Brasil eram os professores. Essas pessoas que estão à frente de vocês, que estudaram, que têm um ponto de vista, que sabem analisar um processo e não um momento só. Essas pessoas que têm que ter o respaldo de vocês. Porque, gente, a Globo hoje ganha dinheiro fazendo filme sobre a ditadura e condenando a ditadura, mas quando estava na ditadura, estava andando junto com aquelas pessoas que fizeram o processo. Qualquer coisa que vocês, às vezes assim, porque o tema é muito envolvente, a gente quer falar e é muita coisa para falar, às vezes não dá conta, mas estou à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês dúvida. Eu não quis aprofundar muito nas técnicas de tortura, mas eram algo assim horríveis e bárbaros. Pegava homens, virava de cabeça para baixo, pegava os testículos e o pênis, amarrava uma corda no pé deles ali, levantava com o peso do seu corpo e colocava a cabeça dele passando aonde eles faziam cocô, para ficar igual um pêndulo. E isso, quem quer que isso volte? Deixa agora aberto. Deixa aberto agora perguntas ou posicionamento de alguém que queira colocar. Lavarão. Bom dia. Sou acadêmico de biologia, 4º ano, me chamo por Nova. Antes de mais nada, eu quero parabenizar os alunos da Jacena Borges, né, os seus respectivos professores que nessa manhã se encontram. E os colegas que estão ali em cima no debate, né, eu parto do seguinte princípio, de que a liberdade que nós temos hoje me dá o prazer de ver pessoas prós e contra, junto no idealismo de que nós vivemos numa liberdade. Isso é fundamental. Agora, eu particularmente jamais vou botar na rede social de que tempos bons foram aqueles da década de 64 até 85, mais ou menos, 82 por aí. Não, jamais. Eu não faço um negócio desse porque eu nasci naquele meio, eu vi muitas coisas ruins naquele meio, então aquele meio não me serve. Mas vamos partir do princípio hoje do que eu vejo os jovens defenderem e que os professores defenderam aí, algumas coisas que eu me posiciono em relação ao assunto. Primeira coisa, hoje nós estamos numa juventude que tem liberdade, debatendo uma juventude que não tinha liberdade. E aquela época em que a juventude não tinha tal liberdade, eles buscavam essa liberdade, mesmo que a força, porque, querendo ou não, se bate fogo com fogo, mas também bate fogo com água, que é o caso que você citou, professor, né? Aquela liberdade que se não tinha, buscavam-se a ela a unhas e dentes. E no meio daquele auge, daquele fogo, saíram
pensadores profundos, Roberto Carlos, Milton Nascimento, cantores, né? Chico Buarque e outros mais, Jair, né? Pessoas que vieram para o lado da arte musical e que nos tocaram profundamente. Hoje eu olho a letra da música de Milton Nascimento, quero falar, né? E olho para a liberdade que nós temos hoje. Nós não temos mais a arte da música profunda como se tinha no passado. A minha pergunta é para os colegas aí: conseguimos a liberdade, mas essa liberdade que temos hoje, ela nos está trazendo coisas boas? É a primeira pergunta. Então, eu gostaria de... Isso tudo que ele foi falado, primeiramente eu gostaria de fazer uma pergunta, porque ele falou vários fatos horríveis, né? E tipo assim, eu sou dessa geração de que eu não convivi com esse tempo. Realmente eu não vi as coisas horríveis que aconteceram, mas eu li bastante. E o que acontece? Em 85 houve uma entrevista com uma atriz deputada federal chamada Beth Mendes. Ela que acusou o caso Brilhante Úrsula de cometer toda a violência. Se vocês sabem, existe a famosa Comissão da Verdade que estavam apurando os fatos daquela época. Até hoje nunca conseguiu se provar nada contra o caso Brilhante Úrsula. Até a gente, se a gente for pegar só um lado da história, a gente vai pensar realmente que ele era muito ruim. Mas eu também acho totalmente errado e abominável exaltar Carlos Marighella, porque eu não consigo aceitar de que você conseguir liberdade, você precisa de usar a violência. E você vai ver vários trechos, se você tiver curiosidade, chega na sua casa, caçar uma entrevista do caso de Úrsula, você vai ver um trecho que ele fala que a polícia respondia às violências que eram praticadas. Não consigo aceitar que você, para conseguir liberdade, tem que ir lá detonar uma bomba em praça pública e matar muitos inocentes para estar conseguindo isso. Eu não consigo aceitar isso. Então eu quero dizer o seguinte, ele falou da questão da liberdade. Será que essa liberdade, ele chegou no ponto que eu gostaria de chegar? Essa liberdade toda que nós temos está sendo usada de forma consciente? Hoje, os principais projetos que eu acho que vai trazer ainda mais violência no Brasil são defendidos pela esquerda. Legalização da maconha, são contra a redução de maioridade penal. Tem muitas pessoas que os principais defensores são de esquerda. Então o que acontece? Eles são contra isso. Eles querem que libere a maconha. Vocês acham que se liberar a maconha vai resolver algum problema de violência no Brasil? Vocês acham realmente que esse negócio de manter a maioridade penal de 18 anos é realmente algo benéfico para o país? Eu acho assim, a liberdade que nós temos hoje é necessária. Todo mundo gosta de ser livre. O artigo 5º da Constituição fala bem isso, garante todas as liberdades individuais. Mas a liberdade ela deve ser usada de forma consciente. E só para terminar, para concluir, um exemplo muito claro que eu acho, eu gosto muito de citar, são as escolas militares. Muita gente é contra, porque às vezes ele barra um aluno na porta do colégio por isso tem um uniforme adequado. Diz que está privando. Mas as escolas militares são responsáveis pelos melhores índices de aprovação em vestibulares. Você não consegue transmitir ordem, você nunca vai ver toda essa anarquia que está acontecendo em escolas, está acontecendo dentro de uma escola militar. Então eu vejo isso. Pessoal, show. Alguém aqui, dentro dessa turma aqui, passou pela escola militar aqui de Calangatu? Tem alguém? Vocês estavam na militar e saiu? Saiu de lá? Beleza. Professor, deixa eu colocar uma situação. Pessoal, olha só. Gente, olha só. Educação não é mercadoria. Educação é algo sério, sério. Todos os países que foram para frente investiram pesado nos professores da educação. Todos. Nós não podemos criar um processo seletivo dentro do Estado.
O processo de militarização que está acontecendo no estado de Goiás, ele quer provar para a gente através de uma forma errônea. Não é que não tem que ter escola militar, tem que ter, acho que é válido. Mas o que não é válido é você fazer uma peneira e você falar, olha, o aluno que tem um problema não vai para a escola militar. O menino foi para a escola militar e soltou uma bombinha, vai expulso. E ele vai para onde? E ele não é um cidadão? E ele não é um cidadão? Pessoal, olha só, professor. E chegando lá na Gessina Borges, ele é um aluno incluído, porque todo aluno tem direito à educação. E esse o Brasil não esquece. Isso. Pessoal, vamos ouvir os professores de vocês. Jordan, eu gostaria de te procurar. Você pegou e disse assim: combater violência com violência. Eu acho que uma hipocrisia tua, é uma falta de consciência sua. Argumentar dessa forma que você argumentou para alunos. Para alunos de 12, 13, 14 anos. Outra coisa que eu acho que está mal informado mesmo, eu acho que por tu está lendo, eu gostaria de conhecer a tua literatura sobre ditadura. Eu acho que a gente perdeu em 10 aspectos aí. E o pior deles, que eu falado agora, eu acho que você não tem conhecimento do que é IDEB, eu acho que você nunca leu. E você acabou de falar agora que os melhores índices de vestibulares são de escolas militares. Se você repetir, eu te digo que você está mentindo. E com relação à ditadura militar, eu falar de ditadura militar, o professor apontou de forma fabulosa, regredir um processo de ditadura militar. Eu acho que porque você não viveu e você não leu. Então, cara, vai de encontro só de uma coisa, a falta de conhecimento. E outra coisa, cara, quando a gente pressupõe, a gente está disposto a falar em público, principalmente desse tema, que é um tema picante, é um tema que marcou bastante a nossa vida e a nossa história, a gente tem que ter, alguma forma, argumentos positivos para se debater um tema desse. Agora, você esqueceu de falar Geraldo André, Caetano, Betânia, Gil, Jair Rodrigues. Esses caras, eles tinham que cantar a paz. Olha, cara, para que música melhor do que a banda? Caminhando e cantando e seguindo as canções, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. O cara tinha que cantar, cara, a liberdade, porque o país não dava a ele possibilidade mínima de dizer o sentimento que estava sentindo. Então, desculpa, nada contra você, simplesmente contra a tua fala. E se você quiser, em algum momento, cara, ou aqui, ou então na faculdade, para você utilizar a tua tese e eu a minha, eu te desafio a qualquer qual. Eu disse, eu só falo, eu disse que a ditadura foi um remédio que houve colaterais. Eu não disse que tem que se combater a violência com violência. Eu disse que a violência foi combatida com violência. Muito bonito essas generais, mas qual que é essa formação? Eu tenho certeza que é história, né? Mas calma aí, foi um veneno, sim. Agora você tem que falar, uai. Vocês estão falando que a ditadura repreende a sua verdade, vocês estão
verdade que é essa? Pessoal, a época da ditadura militar, ela foi uma época dura. Os anos são chamados anos de chumbo. Ela foi falado anos de chumbo. Outra coisa que eu gostaria de falar. Não sou da esquerda, eu sou filiada ao PSDB, mas não concordo com as atitudes do período militar e não concordo com as atitudes sobre questões políticas ser abordadas dessa forma. No Brasil, existe sim uma democracia que foi lutada, buscada por direitos. Isso que a professora Gaí falou durante a ditadura, tem alguns livros, pesquisas feitas na universidade que mostram que a ditadura no Brasil ela foi péssima para o país em todo o ponto de vista. Sobre a questão dos direitos, toda a população tem direito de questionar. Sobre a liberdade, o que é liberdade? Liberdade é o direito de eu falar, direito de eu questionar. Se eu estivesse na ditadura, hoje, ou eu ou ele estaria preso. Alguém aqui sairia preso hoje e iríamos para tortura. Eu não sei qual deles sairia. Se fosse na ditadura, nós todos, praticamente, cairia um, né, dois aqui dentro e o resto sai nada. E nós saímos presos aqui hoje, todo mundo. A questão hoje, a ditadura hoje, a ONU, ela não aceita mais esses tipos de países na sua organização como país de ditadura. É inconcebível no mundo atual existir ditadura, de qualquer gênero, forma ou ideia. Outra coisa, gente, a questão sobre a Câmara, os deputados, né? E aí alguém fala, mas você é formado em História? Sim, se eu sou formado em História, eu estudei sobre a ditadura. Eu não estou falando por cima de uma causa de 2, 3, 4 livros. Eu estou falando de vários. Eu estou falando de documentários. O Adair cita um caso aqui sobre o Zé Porfírio, Formoso. Todo mundo que for falar em ditadura, fora do Brasil, a primeira coisa que ele pergunta para você, quem foi Zé Porfírio? O que aconteceu com ele? Eu estava numa reunião dos direitos humanos em Anápolis e lá eles contam a história de Zé Porfírio. Ele é um desses procurados, ossadas procuradas. Ele está desaparecido e não foi encontrada a sua ossada e nem os seus filhos. E lá teve uma fala que eu achei muito interessante do presidente do direito que estava composto à mesa dos direitos humanos, e ele fala que não encontrou a ossada, e aí aquela pessoa que está ali falando sobre a questão de rasgar livros, nesse período eles rasgavam os documentos para que ninguém pudesse chegar a todos aqueles naquele período. E lá eles falam que o Zé Porfírio não se acha muita coisa, nada de documento, falando quantos filhos, sua família, e a família dele foi embora. Tem um filho dele que ficou na Amazônia, que se diz filho, eles não conseguem localizar para fazer o registro. Então, gente, a gente tem que parar de dizer que esse período foi um período bom, que isso é ótimo. Não, liberdade é o meu direito de expressar, é eu dizer nas redes sociais, gostando ou não, se eu concordo ou não. Tá? Então, é isso que eu quero deixar para vocês. E aí a gente tem que rever os conceitos, né, gente? Procurar estudar nos livros de história, procurar fazer pesquisa em documentos, verificar toda a nossa carga, nossa bagagem para estar falando disso aqui, tá? E não falar por 1, 2, 3, 4 livros, se são 100, né? Fala. Pessoal, eu vou responder a pergunta do colega, do professor, e peço desculpa que eu vou ter que me retirar, eu vou ter que ir lá na Câmara Municipal, o pessoal está me esperando.
o professor fez uma pergunta sobre o processo de liberdade hoje. Como que estamos? Que liberdade é essa que nós temos agora? Gente, nunca antes na história desse país, porque não é só o Brasil. Tirando a Coreia do Norte, né, professor? Se a gente for falar de ditadura, a gente pode pegar a Coreia do Norte como exemplo. Lá não tem internet. Lá não pode dar beijo na rua. Se você dá um beijo na pessoa na rua, você é preso. Lá não pode fotografar. Você está lá para tirar foto e não pode fotografar. Então, tipo assim, isso que a gente vê que é perda de liberdade. Quando o chefe do estado, do país, morreu, a população foi obrigada a chorar no velório. Então, tipo assim, e o país é muito fechado, ninguém sabe o que se passa lá dentro ao certo, mas a gente sabe que as pessoas lá passam necessidades. Mas o país, militarmente, joga uma imagem para fora que é militarmente muito poderoso. Agora, o que eu quero colocar para você, professor, é um processo. E às vezes, às vezes é uma ferramenta que, às vezes, com o passar do tempo, a gente não sabe manusear ela com tanta sabedoria, com tanta destreza. Mas é um processo, professor, positivo. Porque se a gente for pensar os grandes pensadores do mundo, eles não têm tanto acesso à informação como nós temos e todos vocês. Gente, vocês podem sair da sua casa, vocês podem pesquisar nos trabalhos mais importantes que se for publicado no mundo, sem sair da sua casa. O acesso a essa informação hoje é tamanho e tão fácil que todos vocês têm ao apertar o dedo numa tecla. Então isso é muito importante. Agora, é um processo, eu entendo como um processo. Por exemplo, a polícia que os ministros fizeram com aquela moça e colocou as imagens na internet, tipo assim, uma forma. Hoje a gente vive o padre Fábio de Mello responderia de sua forma mais brilhante, porque o padre Fábio de Mello fala o seguinte: a gente tem que, e o Papa também está falando, a gente tem que esquecer esse sucesso imediatista, essa busca que as pessoas querem estar no Face ou no Zap e ser famoso momentaneamente. Eu acho que o processo desse vai amadurecendo, as pessoas vão ver que se expor tanto é tão ruim, né? Quem já leu ali A Pata da Gazela, A Mão e a Luva, aí são livros da nossa literatura que lá dentro do livro tem uma conotação assim, sexual assim, tão superficial que a gente vai falar que a pessoa naquela época só vê a mão da mulher, um pedacinho do pescoço, o rosto, e às vezes, como a Pata da Gazela fala. Então isso é muito mais instigante, a gente vê menos do que a gente vê tudo, mas é um processo para o adolescente, para as pessoas entender que se expor muito, às vezes a gente vai perdendo fantasia e atrativo. Eu acredito nesse processo lento, mas a liberdade, sem dúvida nenhuma, ela tem que prevalecer e a gente vai errando e acertando e a gente vai lidando com ela da melhor forma possível. Um bom dia a vocês e até mais.